Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Eu estou gravando esse vídeo aí para dar umas explicações para vocês sobre como que a gente vai resolver esse mapa aí de informática industrial, né? O mapa aí ele tem basicamente duas fases, né? Duas etapas, tá? E na primeira etapa aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer então a automação de um processo aqui, tá? Utilizando linguagem SFC, tá certo? Conforme eu vou explicando para vocês aí durante o vídeo, tá? Então, vamos lá, né? Iniciando aqui com a fase número 1, tá certo? Na automação de processo de mistura aqui. Nós vamos ter aqui, ó, um processo que ele é composto de dois silos que contém produtos A e B, tá? E eles são pesados aqui em um determinado recipiente que é chamado de recipiente C, tá? Nós temos aqui então uma imagem aqui do processo, ó, tá? Então, dois silos, tá? Que eles despejam aqui, ó, tá certo? O produto que eles armazenam aqui, tá? E despejam por meio das válvulas aqui, né? Válvula A, válvula B nesse recipiente C, tá? E o recipiente C, ele tem uma balança aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Representado aqui pela letra Z, tá certo? Então, ok, ó. Vamos continuando aqui na nossa leitura, tá? São pesados aqui no recipiente C. Nós temos um misturador M, tá? Que permite obter a homogeneização da mistura formada por esses dois produtos por meio da rotação aqui de uma hélice. Então vamos lá, a gente vai despejando aqui então esses produtos, né, o A e o B aqui no C, tá? Até que a gente tenha aqui uma determinada mistura correta dada pela balança aqui, ó, tá? E depois disso, vocês vão ver que a válvula C libera aqui e cai nesse misturador aqui, ó, tá? E aí nós temos até a imagem da hélice aqui que faz a mistura dele, tá? E depois ele sai aqui por essa válvula chamada de VM, tá? Essa daqui é basicamente o esquema de funcionamento dele. Então, ó, a automação que nós vamos ter que fazer aqui é basicamente o seguinte, tá? Ó, então, o ciclo de funcionamento do processo ele deve ocorrer da seguinte forma. Para início do processo é necessário um comando no botão de partida P, tá? E que a balança esteja zerada, ou seja, tem um sinal Z igual a zero aqui. Então, nós temos duas condições, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Botão P, ele vai ser apertado, eu vou dar um pulso nele, tá? E se a minha balança estiver mandando um sinal Z igual a zero, se ela estiver mandando Z igual a zero, tá? Aí o meu processo todo ele vai ser iniciado, tudo bem? Então, somente se essas duas condições forem satisfeitas, ó. Pulso no botão e balança dizendo Z igual a zero, tá? Z igual a zero quer dizer que eu não tenho mais nada, aliás, não tem nada aqui, ó, no meu recipiente C, tá? E aí o processo ele pode ser iniciado, beleza? Então, essa é a primeira situação, tá? Então, ó, após o início do ciclo, a válvula VA, ela se encontra abaixo do silo A, tá? Ela é aberta e o produto A é inserido no recipiente C para ser pesado. Quando o peso determinado for atingido, a balança envia um sinal A igual a 1, tá certo? E nesse momento, a válvula VA ela deve ser fechada. Então, além disso, pessoal, a nossa balança aqui ela tem que ter a capacidade de mandar para a gente três sinais, tá? Um sinal Z para informar aqui que o recipiente C, ó, ele está completamente cheio, tá? Ou vazio. Um sinal A que vai dizer para mim que eu já despejei aqui a quantidade de produto, tá certo? De A, tá? E um sinal B que vai dizer pra gente que eu já tenho a quantidade correta aqui de produto B, beleza? Então, essa daqui basicamente vai ser o nosso esquema de funcionamento, tá? Então, depois que o A, né, despejar produto aqui, a balança vai acusando, tá? E a hora que A for igual a 1, ou seja, a hora que a balança mandar um pulso aqui em A igual a 1, beleza? Desliga a válvula VA, tá? E liga-se imediatamente a válvula VB aqui, ó, tá? Então, essa daqui vai ser a primeira etapa da programação que a gente vai fazer, tá? E aí eu vou lendo junto com vocês aqui, porque são vários passos aí, tá? Então, eu vou vir aqui, pessoal, vou clicar em novo projeto, tá? Quando a gente clicar em novo projeto, ele vai dar algumas opções aqui pra gente, ó. Primeiramente, vocês vão selecionar aqui, pessoal, projeto padrão, tá? A minha versão aqui, ela tá em português, aqui veio por padrão, tá? Caso vocês estejam em inglês, o botão vai estar exatamente nessa posição aqui, ó. Vai chamar Standard Project, beleza? Mas vai estar sempre no mesmo lugar aqui. Vocês vão dar um título para ele, eu vou chamar, por exemplo, de mapa, tá? Aí vocês vão ter que escolher um local aqui para salvar, uma pasta, qualquer coisa assim, tá, pessoal? Eu já deixei uma pasta aqui na minha área de trabalho, ó, tá? Chamada de mapa e teste 1, tá? Que eu estava fazendo alguns testes iniciais aqui, beleza? Então, na verdade eu vou clicar aqui, ó, pasta mapa, tá? Então é só selecionar uma pasta, vocês podem criar uma pasta na área de trabalho aí, enfim, tá? E vamos dar um OK aqui, beleza? Para ele iniciar para a gente aqui o nosso programa, tá?
Pessoal, todas as ações que a gente vai fazer aqui, elas costumam demorar um pouquinho, tá? Então, às vezes pode ser que dê uma travada aqui. Gente, ó, dispositivo de vocês vão deixar esse aqui mesmo com o Win Ctrl V3, tá? E aqui, pessoal, ó, vocês vão selecionar gráficos de funções sequenciais, tá? Ou SFC, beleza? Então, vocês vão procurar ela aqui, tá? Então, SFC, não CFC, tudo bem, pessoal? SFC aqui, ó, tá? E aí, a gente dá um OK aqui, beleza? O programa vai fazer todas as parametrizações que ele tem que fazer, tá? Às vezes pode demorar um pouquinho, ele carrega um monte de coisas, tá? Mas logo, então beleza, ó, ele já carregou, tá? Tá tudo OK aqui. Pessoal, antes da gente começar qualquer coisa, tá? Antes que eu me esqueça, vamos habilitar o CLP dele para funcionar. Isso pode ser feito a qualquer momento, tá? Antes, depois de iniciar o programa. Aqui, ó, nessa flechinha ou perto aqui do relógio, em algum lugar vai aparecer esse símbolo aqui para vocês depois da instalação, ó, tá? Esse ponto 64 aqui é o CLP virtual do Codesys. Vocês vão clicar com o botão direito nele aqui, ó, Start PLC, tá? Ele dá uma mensagem, vocês vão dar um OK e se tudo deu certo, ele vai ficar coloridinho aqui, ó, tá? Então quer dizer que o CLP virtual dele está funcionando, a gente pode vir aqui fazer simulações, tá ok? Então vamos iniciar o programa, tá, pessoal? Meu programa ele é esse aqui, ó, PLC_PRG. Sempre vai estar aqui, tá, pessoal? Então vocês vão dar um clique duplo nele aqui, ó. Ele vai abrir uma área de trabalho igual a essa, já com o início aqui de um gráfico do tipo SFC, tá? E aí, pessoal, ó, vamos vir aqui também, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos adicionar meu Deus, me fugiu a palavra, um supervisório, tá? Um supervisório aqui pra gente poder fazer os testes aqui, ó. Então, nessa aba aqui, aplicação, vocês vão clicar com o botão direito, ó, certo? Ó, botão direito, tudo bem? Aí vocês vão colocar aqui, ó, só passar o mouse e adicionar objeto, tudo bem? Ó, de novo, ó, passa o mouse aqui em aplicação, ó, tá? Ó, botão direito, tá? Direito, hein? Adicionar objeto. E aí vocês vão aqui adicionar uma visualização, tudo bem, pessoal? Se tiver em inglês de vocês, vai estar nas mesmas posições, tá? Só vai estar escrito tudo em inglês aqui, beleza? Podem clicar aqui, tá? E dar um adicionar aí. Ou add, beleza? Se tiverem em inglês aí o software de vocês, tá? Então nós estamos fazendo primeiramente a parametrização só do que a gente vai precisar para ele funcionar, ok? Ele vai pensar um pouco aqui, tá? Para depois adicionar uma visualização para a gente ali. Deixa eu aguardar um pouquinho aqui. Beleza, depois que a visualização ela foi adicionada, percebam que apareceu uma aba aqui, ó, tá? E ela ficou aqui pra gente, ó, visualização, tá? Então essa aba visualização corresponde a essa opção que eu tenho aqui, ó, tudo bem, no meu programa. E a programação ela vai ser feita nessa outra aba aqui, ó, PLC_PRG, beleza? Então a gente vai fazer um link aqui, ó, com essas duas abas, tá? Essa aba de visualização é o nosso supervisório, tá? E aqui vai ser onde eu tenho o meu programa rodando, beleza? Eu vou inicialmente, pessoal, criar o supervisório aqui, tá? Então, criando o supervisório, depois eu já consigo adicionar as variáveis que eu preciso ali e tudo mais, tá? Então, para a gente criar esse supervisório, vamos só lembrar o que nós temos aqui, ó, no nosso mapa. Eu vou ter um botão de partida, tá? Eu vou ter válvulas, ó, VA, VB, VC, tudo bem? Eu tenho aqui a balança manda sinais pra gente, ó, Z, A e B, tá? Eu tenho aqui, ó, misturador, certo? E eu tenho aqui uma válvula aqui, ó, chamada de VM, tá? Então, inicialmente a gente vai ter que apontar ali no texto do mapa, né? Se vocês olharem aqui, ó, tá? É pra gente apresentar quais são as entradas e saídas do sistema de automação proposto. Eu vou deixar para vocês um texto aqui certinho, tá? Entradas, pessoal, são situações ali que mandam sinais para o CLP, né? Conforme a gente já vem estudando aí desde eletrônica digital e até mesmo microcontroladores que vocês estão vendo ali. Tudo que manda sinal para o controlador é entrada. Então, quando eu aperto o botão, vai um sinal, beleza? Quando a balança manda aqui, ó, Z igual a 0, ela manda um sinal para o controlador. Então, Z é uma entrada, tá? Então, A e B aqui, pessoal, são entradas também, ó. Ele vai mandar um sinal para o CLP A igual a 1, tá? E B igual a 1 ou igual a 0, tá certo? O restante aqui, pessoal, é tudo saída, tá? Então, a válvula, ela vai ser controlada pelo CLP, é uma saída. VB é saída, tá? O meu VC aqui, ó, beleza? É uma saída também, tá?
Misturador M, ó, é um motor, tá? Então ele vai ser uma saída e a válvula VM aqui ela é uma saída também, tá? Então, basicamente, saídas são as válvulas, tá? E motores aqui. E as entradas são as que enviam sinal para o CLP, ó. Então é o botão e a balança aqui que nós vamos assumir 3 entradas aqui para ela, tá? Então Z, A e B, tá ok? Então vamos lá, depois dessas informações eu vou criar aqui um supervisório, tá? Então, ó, eu vou começar aqui com esse botão de pressão, ó, tá? Que vai ser o nosso botão de partida. Eu clico, seguro e arrasto ele até qualquer lugar aqui, ó, tá? Então ele vai colocar aqui pra gente, beleza? Então, pessoal, ó, aqui nessa opçãozinha caixa aqui de ferramentas, tá? Vai, aliás, essa aqui, ó, caixa de ferramentas de visualização, vai aparecer para vocês um menu de todas as ferramentas que eu tenho aqui, tá? Então esse daqui vai ser o nosso botão de partida, tudo bem? Eu vou pegar esse comutador DIP aqui, ó, tá? Para simular pra gente os nossos demais sinais de entrada, tá? Então eu posso dar Ctrl C e Ctrl V também, se ele tiver selecionado, ó, tá? E Ctrl V aqui, beleza? Eu preciso de 4 entradas, basicamente, pessoal. Vai ser o nosso botão de partida, tá? E a nossa balança aqui, ó, que vai ser simbolizada por 3 sinais, tá? Mas vocês podem arrumar aí da forma como vocês quiserem, mais acima, mais abaixo, enfim, tá certo? E aí na minha caixa de ferramentas aqui eu vou colocar lâmpadas, ó, tá? Então, pessoal, vamos contar lá quantas entradas que a gente tem, né? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, tá? 3, 4, 5 entradas aqui, ó, tá? Então, aliás, perdão, entradas não, gente, desculpem, saídas, tá? Então as saídas eu vou simbolizar elas por lâmpadas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então quando a lâmpada sair, quer dizer que a saída aqui ela foi acionada, tá? O CLP ligou ela ali para nós. Eu vou pegar a lâmpada aqui, ó, clica, arrasta e a gente vai trazer elas para cá, ó, tá? Então eu vou dar seleciono ela aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V também, eu consigo ir posicionando elas aqui, ó, tá? No local onde vocês quiserem aí, eu vou colocar 5 lâmpadas aqui, ó, tá? 4, 5 lâmpadas aqui, tá? Eu não vou ser muito caprichoso aqui não, mas depois na hora de vocês fazerem o trabalho de vocês aí, vocês colocam bem bonitinho, vertical, horizontal, arrumem o espaçamento aqui e tudo mais, tá? Ó, aqui em caixa de ferramentas, tá certo? Vocês têm algumas opções aqui, ó. Se vocês selecionarem, por exemplo, básico, tá? Ó, básico aqui, tá? Vocês têm condições de colocar uma caixa de texto aqui, ó, primeiramente, tá certo? Deixa eu só localizar ela aqui. Era em básico? Não, não era básico não. Controles comuns. Desculpe, controles comuns aqui, tá, pessoal? Nesses controles comuns eu consigo colocar uma caixinha em campo de texto aqui, ó, tá? Pra gente poder colocar nome, ó, certo? Então quando eu dou um clique duplo aqui, a gente coloca nome aqui. Então, por exemplo, partida, tá? Deixa eu colocar tudo maiúsculo aqui, ó. Partida. Certo? Então eu consigo pegar essa partida aqui e associar ela ao meu botão ali, ó, tá? Se a gente quiser. Deixa eu diminuir aqui, tá? E aí, para ficar mais bonitinho, mais organizado aqui e tudo mais, tá? Selecionando todo mundo, eu vou arrastar todo mundo para cá só para dar uma distanciada bacana aqui, beleza? E aí eu posso também, do mesmo modo, dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, pra gente ter os nomes ali do que a gente vai precisar, tá? Então, por exemplo, eu vou ter a minha entrada Z na balança, tá? E vocês podem até mudar o tamanho aqui, ó. Eu não vou fazer corte no vídeo não, tá, pessoal? Então, Ctrl C, Ctrl V, eu vou colocando eles aqui embaixo dos comandos, ó, tá? Ctrl V, embaixo dos comandos aqui, ó. Então, aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B. Então essa daqui é a nossa balança, ó, tá? Sinais A, B e Z, beleza? Ok. Aí aqui então nós vamos ter as nossas válvulas, tá? Ó, válvulas e motores e afins, tá? Então eu vou dar um Ctrl V ainda que eu tô com a minha etiqueta aqui, ó, tá? Eu vou puxar ela para essa primeira válvula. Essa daqui nós vamos chamá-la de VA, tá, ok? Então eu vou Ctrl C, Ctrl V aqui. Vamos colocar uma aqui. Ctrl V, vamos colocar uma outra aqui. Já vou deixar tudo prontinho, pessoal, porque daí depois eu só vou mudando as variáveis ali e tudo mais, acho que fica mais fácil, tá? Ctrl V, eu vou colocar uma aqui.
tá certo? Então essa daqui vai ser a minha válvula A, essa daqui, ó, eu vou chamá-la de válvula B, tá certo? Aqui eu vou criar uma terceira válvula, que eu vou chamar de válvula VC, tá bom? Aqui, ó, vai ser o nosso motor, está escrito M ali, né, no nosso enunciado, ó, misturador, né, ou motor, tá? E aí, aqui, ó, nós temos, por último, válvula do misturador, VM, conforme eu vou chamar ela aqui. Então, aqui eu já tenho, basicamente, todos os meus itens aqui, ó, tá? Então, meu supervisório está pronto, né? E só por uma situação aqui de preciosismo, tá? Vou mudar a cor dessa lâmpada aqui, ó, que é a válvula do nosso misturador. O restante é tudo válvula, né? Então, aqui o M, aqui é o nosso misturador, ele não é uma válvula, tá? Então, aqui nessas opções que vocês estão vendo aqui, ó, quando eu seleciono, aparecem elas, ó, tá? Se eu dar um clique duplo aqui em fundo, ó, bem nessa parte aqui, aliás, nesse maisinho aqui, ó, ele abre para mim a imagem, ó, tá certo? Ó, nesse maisinho aqui, ó, tá? Imagem. Eu posso trocar aqui, ó, de yellow, por exemplo, para green, beleza? E clico aqui, ela fica verde, tá? Então, vocês podem dar cores diferentes ali. É só para diferenciar, isso aqui não muda nada no funcionamento, tá? Então, agora nós vamos iniciar a nossa programação, beleza? Então, ó, o diagrama SFC ele sempre começa com um bloco aqui de início, tá? E, pessoal, ele sempre funciona assim, ele funciona para ações sequenciais. Então, ele sempre tem uma ação aqui seguida de um controle, tá? Então, eu tenho um controle, na sequência uma ação, tá? Então, por exemplo, ó, quando eu clico aqui que está escrito True, vocês podem ver que eles dão algumas opções para a gente, ó, inserir transição de etapa, tá? E quando eu clico aqui em transição, ó, vocês podem ver que ele coloca um passo e uma ação, tá certo? Sempre desse jeito, um passo e uma ação, um passo e uma ação e assim por diante, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Nós temos aqui um início. Aqui eu tenho, então, uma ordem, tá certo? Uma transição. Pessoal, a transição é geralmente quando eu faço uma interação aqui com o meu sistema. Então, tipo assim, quando eu dou um pulso aqui no botão, tá? Alguma coisa vai acontecer. Então é isso, ó, meu programa ele inicia, tá? E aqui, pessoal, ó, eu vou dei só um clique aqui, ó, certo? Ó, passo o mouse, ó, ele fica dessa cor, eu dou um clique aqui, apago isso, eu vou chamar de P, ó, maiúsculo, tá? Mas aí são nomes de variáveis, beleza? Vou dar um Enter aqui, e quando eu dou um Enter aqui, ele pede para a gente declarar ou criar uma variável, tá? Então, todas as vezes que aparecer uma variável nova aqui, ele sempre vai abrir essa janela para a gente, tá? Então, ela é um botão, é do tipo ligado ou desligado, então ela é booleana, ó, tá? Ela não é real, nem nada disso, tá? Então, é booleana, serve para nós, o nome dela é P, é só dar um OK aqui. Percebam que elas começam a aparecer aqui para a gente, ó, var P, ela é do tipo booleana, tá? E é o mesmo nome que eu tenho aqui, ó, para o meu botão. Tudo bem, pessoal? Então, na hora que eu der um pulso nele, tá? Ele cai imediatamente no passo zero. É sempre assim, ó, ele tem um início, fica aqui parado no início. Na hora que eu der um pulso no botão, ele cai aqui no passo zero. E aqui eu vou dizer as coisas que são para acontecer aqui. Então, ó, quando eu der um pulso no botão, pessoal, o que vai acontecer? Que ele vai ligar para a gente, tá? A válvula VA, tá? Então, quando ligar a válvula VA, vai começar a cair aqui a minha matéria-prima aqui que está no silo A, tá? Então, pessoal, vamos lá, eu vou vir aqui com o botão direito, ó, em cima do passo zero, tá? E a gente vem aqui, ó, inserir associação de ação, tá? Beleza? E ele vai dar uma ação aqui pra gente, tá? Ó, se ela tiver na opção N, pessoal, esse comando que eu vou colocar aqui, ele só dura durante o passo zero aqui. Mas eu quero que a minha válvula ela fique ligada até que alguma coisa aconteça. Então eu vou ordenar isso a partir da próxima transição aqui, ó, da próxima etapa, tá? Então vamos lá, ó, eu vou tirar o N. Então, ó, é só clicar no N ali. Deixa eu fazer de novo para vocês com bastante calma, ó, tá? Ó, passa o mouse em cima, ele fica cinza, dá um clique, ó. Clica nos 3 pontinhos, tá? E ao invés desse N aqui, ó, eu vou clicar em set, ó, dá um clique duplo. Então eu vou setar, tá certo? A minha válvula. E como é que é o nome dela? Ó, cliquei ali, eu vou chamá-la de VA. Vou dar um Enter, não tem essa variável criada ainda, tá vendo? Então ela vai aparecer aqui VA, é uma variável do tipo booleana, é só a gente dar um OK, tá? Então vamos entender o que esse pedaço do programa diz aqui pra gente, ó, é início. Se eu der um pulso no meu botão, tá? Ele cai no passo zero. O que ele vai fazer no passo zero? Pessoal, ele vai setar a minha válvula VA. Então a minha válvula VA vai ligar e ela vai ficar ligada, tá? Se por acaso eu não colocasse o set aqui, deixasse o N, quando eu tivesse a próxima transição, tá?
ela automaticamente desliga a minha válvula. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que ela desligue quando eu quiser, não quando eu tiver a próxima transição aqui, tá? Então eu vou setar ela aqui, ó, tá bom? Então o que vai acontecer aqui? Olha só, quando eu apertar o botão, então, aliás, quando eu apertar o botão não, ele vai ligar a válvula, tá? E quando a minha balança, né, informar pra gente aqui, ó, um sinal A igual a 1, tá? É para eu resetar a minha válvula. Então, essa é a minha condição de controle que eu vou ter aqui, ó. Então, aqui, ó, onde está escrito True, né, que é a minha próxima transição, eu vou clicar, vamos apagar isso aqui, eu vou digitar A. A é o nome do sinal que a gente tem lá, ó. A, booleana, e dá um OK. Então, quando A for verdadeiro, ou seja, quando A for igual a 1, tá? Nesse caso, ele está saindo aqui voltando para o início, mas eu não vou deixar isso aqui acontecer, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, ó. Só dou um clique aqui, ó, tá certo? Em cima da transição, venho aqui, tá? E adiciono uma transição em uma etapa, ó, tá? Então, vem um outro passo aqui. O que vai acontecer nesse passo? Pessoal, vamos lá, ó. Botão de partida, liga a válvula A, tá? Quando o A for verdadeiro, ele cai aqui no passo 1. O que tem que acontecer, pessoal? A gente tem que desligar aqui, então, essa válvula A. Então, ó, eu vou vir aqui, botão direito, inserir uma ação, tá? E aqui, ó, nós não vamos colocar N. O que nós vamos colocar aqui? A gente mandou setar a válvula A, não é isso? Então, eu vou mandar resetar a válvula A aqui nesse ponto, ó. É só dar um clique, vem aqui nos 3 pontinhos, ó. Vamos clicar nesse R aqui, clique duplo e clica aqui para o lado de fora. Quem que nós vamos setar? Pessoal, a válvula A, ela já está criada, ó. Se eu der um clique aqui, eu posso digitar VA, igualzinho tá aqui, ou... Tá? Se vocês não quiserem digitar, vocês podem clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos, ó, tá? E percebam que a minha válvula VA, ela tá aqui, ó, beleza? Ela é uma variável do tipo booleana aqui, ó, tá? Então, dá um clique duplo nela e clica fora, tá? Então, feito isso, ó, resetou VA. Aí, o que o texto do mapa ele nos diz? Depois que o VA, tá certo? Ele for resetado, ó, ou seja, a válvula foi fechada, tá? O produto B começa a ser inserido através da abertura da válvula B. Então, vou resetar o A, tá? E nós vamos abrir a nossa válvula B. Beleza? Então, aqui, ó, no mesmo passo, ó, tá? Eu só dou um clique nele para selecionar, botão direito. Estão vendo aqui, ó, inserir associação de ação após. Então, depois aqui, ó, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos setar o B, ó. Clica. A gente vai selecionar set, tá? Ó, S. E aqui eu vou criar uma variável VB, que eu não tenho ela ainda, válvula B, tá? Só dá um Enter, ela vai virar booleana, a gente dá um OK aqui, beleza? Então, desliga a válvula A, liga a válvula B, e a válvula B vai ficar ligada até quando, pessoal? Ó, nós vamos mudar aqui essa transição, 0, tá? Até que a balança envie um sinal B igual a 1, ó. Cliquei um B, ali, ó, criei um B, né? Ela é booleana, e vamos dar um OK aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui assim por enquanto. Vamos testar para ver se já está tudo até aqui pelo menos ok, tá? Então, damos um pulso no botão. Depois eu vou vincular, tá, pessoal? O Z igual a nível baixo aqui, ó, Z igual a 0. Vamos testando, testando para a gente não se perder, tá? Então, dei um pulso no botão, liga a válvula A. A válvula A vai ficar ligada até que o A seja verdadeiro. Quando o A é verdadeiro, ele pula para o passo 1 aqui, ó. Quando ele entrar no passo 1, o que ele vai executar, pessoal? Ele vai resetar a válvula A e imediatamente vai ligar a válvula B. Válvula B vai ficar ligada até que B seja igual a 1, tá? E aí daqui para frente a gente vai continuar o programa, tá certo? Só que eu vou deixar aqui por enquanto para a gente fazer as nossas parametrizações lá. Vamos lá, ó. Visualização, tá certo? VA, válvula A, tá? Partidas e afins. Ó, nós temos que vincular todos esses botões aqui e situações ao nosso programa ali, beleza? Eu vou começar pelo botão, tá? Ó, cliquei nele, certo? E pessoal, vejam que a gente vai ter aqui, ó, variável. Essa daqui é um dos campos mais importantes que a gente tem aqui, ó, tá? Variável, certo? Ó, aqui do ladinho dá um clique duplo, ó. Vocês vão clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos, beleza? Estão vendo aqui, ó, aplicação? Clica nesse maisinho. Aqui apareceu o nosso programa, ó, PLC_PRG, clica no maisinho, tá? E quem é o botão? O botão é o nosso P, não é? Ó? Então, clica 2 vezes aqui no P, clique duplo, ó, tá? Então, percebam que apareceu aqui, ó, PLC_PRG.P. Quer dizer que eu vinculei a variável P nesse botão aqui, tá? Beleza?
Aqui é mais uma frescura, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem, aqui no comportamento do elemento, ó, tá? Esse botão do jeito que ele está aqui, ele é um botão de retenção por padrão. Você vai dar um clique e ele vai ficar apertado, tá? Você pode mudar aqui, ó, clique duplo, tá? Ele está em comutador de imagem. Você pode colocar aqui o botão de toque, ó, tá certo? Ó, só para mostrar para vocês o nome aqui, ó. Botão de toque de imagem. Ele vira botão de pulso, tá? Então é só uma frescura, mas acho que fica mais legal aqui para nossa aplicação. Então, P está com a variável P aqui. O botão, né, a partida, está com a variável P selecionada, tá? Vamos fazer a mesma coisa para o VA, ó. Tá aqui, eu vou vir aqui, ó, variável, tá? Dá um clique duplo aqui, clica nos 3 pontinhos, nós vamos buscar a nossa VA ali, ó, válvula A. Por isso que os nomes aqui são bem legais ali, ó. Então, válvula A ficou pronto aqui, tá? Válvula B, pessoal, que eu já tenho ali também, ó. Dá um clique duplo, 3 pontinhos, vamos buscar a válvula B aqui, ó, certo? E os sinais da balança, que eu tenho aqui também, tá? Ó, aqui eu tenho A, né? Então eu vou vir aqui, ó, variável, clique duplo, tá? Ó, 3 pontinhos, vamos pegar o A da minha balança, tá? E vamos pegar aqui, ó, clique duplo. Opa, aqui não, só seleciona, desculpa, vem aqui em variável, aqui é clique duplo, ó, tá? E vamos selecionar o B aqui, ó, tudo bem? Para nossa balança. Então até aqui a gente já tem condições de ver pelo menos se esse pequeno programa que a gente colocou aqui ele está funcionando, tá? Então vamos iniciar o programa aqui para a gente poder fazer umas simulações, ó. Vocês vão ter que vir aqui fazendo o seguinte, pessoal. Primeiramente habilitar a simulação que eu tenho aqui, tá? Então vocês vão vir aqui em online, ó. Tudo bem? Clica aqui em online, tá? Estão vendo aqui a opção simulação? Beleza? Então clica nela e ele vai habilitar para a gente a simulação, ó. Tá vendo? Ela fica vermelhinha aqui. Tá? Então tem que ser feito isso, tá? Não tem jeito. E aí, depois que vocês habilitaram a simulação, pessoal, vocês podem vir aqui, ó, nesse botãozinho, logon, tá? Ou ainda, tá? Online e logon. Ou vir com Alt F8 também, beleza? Ele vai dar uma mensagem aqui dizendo que não existe, tá? Se você deseja criá-lo e proceder com o download no CLP virtual, dá um sim, certo? E aí ele vai dar uma pensada aqui e vai começar a rodar o programa pra gente, ó. Vou guardar um pouquinho aqui, tá, gente? Mas vamos lá. Na primeira vez ele demora um pouco mais, mas depois ele dá uma melhorada ali. Beleza. Então ele sempre provavelmente vai dar essa mensagem aqui para vocês, a visualização online está aguardando uma conexão, inicia a aplicação. Pessoal, é só vir aqui, ó, e apertar esse play aqui, ó, tá? Todas as vezes que vocês carregarem o programa no CLP, ele vai acontecer isso, é só dar um playzinho aqui, ó, beleza? E apareceu o nosso supervisor aqui, ele está funcionando já, tá? Então vejam bem o cenário, ó. Eu vou dar um pulso, beleza? Ele ligou a válvula A, ó, tá? Até quando que A vai ficar ligado? Até quando a balança informar pra gente um sinal. Então, na hora que eu ligar aqui, tá certo? Ó, liguei. Ele desliga o A, liga o B, tá certo? Ó, então, o B começa a encher, tá? A hora que o B receber um pulso, ó, tá? É para ele desligar o B aqui, tá? Mas eu não vou desligar o B ainda, porque nós temos mais coisas para fazer aqui no programa, tá bom? Mas ele até esse momento tá funcionando relativamente bem aqui, ó, tá? Então nós vamos avançando aqui com os outros itens que a gente tem que fazer aqui no nosso mapa, tá? Eu vou parar aqui, ó, a minha simulação, é só clicar aqui, ó, nesse botãozinho logout, tá? E eu consigo continuar o meu programa, beleza? Então, daqui para baixo, vamos ver o que nós temos que fazer ali, tá? Deixa eu pegar o texto do mapa ali. Vamos lá. Então, após o início do VA, tá bom. Na sequência, o produto B começa a ser inserido no recipiente através da abertura da válvula B. Então, ó, quando o peso determinado for atingido, a balança envia um sinal B igual a 1 e a válvula VB, então, ela é fechada. Até aqui nós estamos ok, tá? Então, ó, após a pesagem, né, dos produtos A e B, tá? A válvula VC deve ser aberta, ó, tá? Então, quando A tiver com o nível 1, né? E B tiver com nível 1, tudo bem? Então, nós vamos fazer com que VC seja acionado aqui, ó, para escoar os produtos do recipiente C, até que a balança seja zerada. E aí eu vou ter o meu sinal Z igual a 0 aqui, ó, tá? Enviando um sinal Z igual a 0,
e então a nossa válvula VC ela fecha aqui. Então leiam com calma aqui, tá certo? Essa parte do enunciado para vocês entenderem como é que nós vamos fazer essa parte do programa aqui, ó. Eu vou voltar lá, ó, vou clicar aqui em B, ó, tá certo? Eu vou continuar o programa daqui, ó. Vou adicionar mais uma transição e etapa aqui, ó, etapa 2, tá? Então, meu VB foi setado. Quando o B ficou em 1, o que tem que acontecer aqui, ó? Tem que resetar o B, não é? Então, ó, botão direito, inserir